aí, gente, tudo bom? Bem-vindos, bem-vindas ao... Pode Pinto. Peraí, ao quarto episódio do Pode Pinto. E deixa eu falar uma coisa. A gente terminou o outro episódio, eu não falei, olha, como é? Curta, compartilha, se inscreva. Vou pedir ao diretor para botar aqui, sabe? O sininho, aquela parada que vai pulando assim, pra gente fazer. Se inscreva, bota no grupo da família o link, tá? Onde mais que a gente botar? Esse daqui manda pra família, manda pros amigos, manda pras amigas, manda pra exato, todos os lugares. Exatamente. Sobretudo esse episódio. Ó, você que tem lá seu grupo de WhatsApp, o grupo dos machos lá, que fica botando grupo botando vídeo de mulher nua, tudo isso. Bota este vídeo. Vai contribuir muito, mas muito mesmo, tá? Porque hoje a gente veio aqui pra falar de quê? Pornografia. Exatamente. Temida por uns, amada por outros, venerada, prejudica a galera. Exatamente, tá? De que inocente não tem nada, tá certo? Então, vamos lá. O negócio é tão sério, né? Que quando a gente vai falar pornografia, a gente precisa ter cuidado ali quando vai escrever e tal, né? Pra não ser bloqueado pelo próprio algoritmo e tal. Então, assim, é sério, tá? Uhum. Então, vamos começar, né? Falando de um tema que é tão importante e que tem, assim, trazido danos absurdos, tá? Na vida das pessoas. Para vocês terem ideia, 8 de cada 10 pacientes que eu atendo são envolvidos com pornografia e estão apresentando disfunções sexuais por conta do vício em pornografia. Gente, é 80%! Isso é muita coisa. 80% dos pacientes que eu tenho hoje estão prejudicados por conta do uso da pornografia. Você tem ideia do que é isso? E se você fala homens, mulheres ou só homens? Neste caso, eu estou me referindo aos homens. Mas, assim, eu tenho algumas pacientes, mulheres, que também, tá, sofrem por conta do uso da pornografia. Inevitavelmente não, mas, assim, o percentual, tá, de mulheres é um percentual menor, mas existe. Tá bom? Existe. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, pra vocês terem ideia, tá? Pesquisas apontam, e aí, quando eu for escrever lá o texto para esse vídeo, tá? Eu boto lá a fonte, tá? Mas pesquisas apontam que tem sido cada vez mais precoce o contato com a pornografia, tá? Pesquisas recentes apontam que crianças de 9 anos... Não, isso é doido. Tem uma amiga nossa que faz lá isso, ela contando que ela faz pedagogia, contando que nos estágios, vários meninos de 6 anos, tipo, com telefone no meio da aula, tipo assim, sem... Eu não sei se aí não tem filtro por conta da idade ou é porque, não sei, né? Mas enfim, no meio da aula, assim, tipo, assistindo. E pra quem quisesse ver, entendeu? Pois é. Então, perceba, tá? Eu trouxe aqui dados, né, científicos, e você traz questões da prática. Então, assim, gente, isso é sério. Isso é sério. Você, mãe, você que é pai, não sai daqui não. Presta atenção no que a gente vai conversar, tá? Então, assim, 9 anos, 6 anos, isso é muito precoce, gente, tá? Então, uma criança, ela acaba acessando aquilo que não é para estar acessando. Isso é uma violência. Tá? E isso traz, sim, danos. Deixa eu só dizer para vocês, eu não sei se... não citei isso aqui não, deve ter citado em alguma palestra, mas vamos lá. Não me lembro exatamente em que ano, tá? Isso tem um certo tempo, mas isso foi lá nos Estados Unidos, um grupo de crianças, ali, 9 anos, entre 9 e 14 anos, me parece que um grupo de 5 crianças, né, e adolescentes, encontraram jogado no lixo alguns DVDs. E aí, poxa, vamos aqui assistir e tal. E eram DVDs de filmes pornô. E o que acontece? Esses meninos foram assistindo e tal. E, infelizmente, eles acabaram reproduzindo aquilo que eles assistiram com uma coleguinha da escola. Então, pensa como isso vai mexendo, tá? Então, isso aconteceu, não foi aqui no Brasil, tá? O que não quer dizer que não tenham relatos parecidos. Então, assim, isso é muito ruim, tá? Então, há um contato cada vez mais precoce, tá? E traz consequências muito ruins. A gente vai falar sobre isso. Mas antes de falar das consequências, vamos falar um pouquinho de como é que isso tudo começa, tá?
a gente pode falar de uma pornografia estática. O que é isso, tá? Lembra das revistas? Você lembra das revistas? Playboy, Carla Pérez. Gente, quando Carla Pérez saiu, foi uma agonia, foi um arerê. Vamos ver aqui Carla Pérez e tal. Né? Eu lembro de Carla Pérez. E aí todo mundo queria ver. Então, a gente tinha o quê? As revistas, tá? Então, um adolescente passava ali... Nessa época a gente também não tinha Instagram, né? Então era o que... Era o que tinha, tá? E ok. Então, a galera passava ali a adolescência inteira com 2 ou 3 revistas, tá? Então, tinha uma pornografia estática, tá? Não tinha movimento. Eram as revistas, tá? Quem é mais velho aqui já deve ter passado ali na borracharia, tinha aquelas mulheres assim, sabe? Toda trabalhada ali na seducência e tal. Então, é um tipo de pornografia. Eu citei isso, não lembro exatamente onde agora, mas assim, como isso vai deixando marcas, tá? Na cabecinha da gente. Eu tenho hoje 40... Gente, é o 4º episódio, eu sempre falo da minha idade, né? Eu já passei dos 30. Há muito tempo. E aí eu lembro, né, falando da pornografia estática, de um calendário que alguém me deu. Calendário, gente, era um negocinho, sabe? Um pedacinho de papel com imagem e os anos, né? Os meses e tal. Coisas que os incas e os astecas usavam. Coisas que a gente usava antigamente. E aí tinha calendário pra tudo quanto é gosto. De carro, sei lá, de bichinho fofo e de mulher nua. Eu lembro que eu não sei como, mas veio parar um calendário desse de mulher nua na minha mão. Devia ter 10 anos. Eu guardei esse calendário ali na minha carteira e ninguém podia ver esse calendário. Quando eu falo desse assunto, a imagem desta moça vem na minha cabeça. Era uma morena, sabe, bonita, do espeto arrebitado e tal. Perceba, eu tenho 48 anos hoje. Então, 38 anos depois, eu ainda consigo lembrar dessa imagem, porque foi a primeira coisa que eu vi. Agora, imagina com o que a gente tem hoje. E a gente vai chegar lá. Então, por que eu estou trazendo a minha referência? E aí, Silvia outro dia ficou com ciúme dessa moça. Eu digo, mulher, eu era criança. Claro, você disse que ficou registrado na sua cabeça. Ficou, mas de uma maneira negativa, muito negativa. E aí, então tinha a pornografia estática, eram as revistas, tá? Então, assim, eu lembro que para ver uma revista, se você era mais novo, você ia ali só em ver a capa já era muita coisa. Então eu lembro que na minha época tinha a revista Placar, que era uma revista de esportes. Então a gente via o que estava rolando no campeonato de futebol e tal. E aí eu colava assim, tipo, vou olhar aqui a Placar e tal. Mentira, eu tava olhando ali, sabe? A Playboy do lado. A Playboy e outras revistas e tal, ver quem é que tava ali e disfarçava, porque eu morria de vergonha. Entendeu? Então eu dizia que estava olhando a revista, a Placar, mas estava olhando a Playboy. Então perceba essa limitação. E era era revista, estava ali, era estático. O tempo passa e a gente tem o acesso às fitas de VHS, tá? Tinha uma caixinha assim, gente, desse tamanhinho, tá? Chamada videocassete. A gente botava uma fita ali dentro, tá? Para assistir, né? E até para acessar dava-se trabalho também, porque na locadora tinha uma salinha no fundo onde você tinha que ir lá para poder você alugar filme pornô. Então, você entrava naquela sala, todo mundo já olhava assim, ó, descaradinho, tá ali pegando filme de baixaria, entendeu? Então, perceba como uma coisa não era tão fácil. E esse camarada, ele alugava um filme, ou 2, que seja, sei lá, 5 filmes. Então, ele pegava 5 filmes e passava o final de semana assistindo 5 filmes. Pode parecer muito ao dizer que ele passava o final de semana assistindo 5 filmes, mas se a gente comparar com o que tem hoje, isso é um nada. Então, aí você tem o VHS. Aí a gente dá um salto, depois tem a questão dos DVDs. Tá? Perceba, a gente sai da imagem, passa para o movimento. Passa ali para a questão das produções em vídeo, DVDs... E aí o tempo passa, a gente vem agora com a internet. Aí acabou com tudo. Por quê? O número de informações agora, o número de vídeos... Cara, você vai precisar de 10 vidas para poder dar conta. Vai morrer, nascer. Não vai dar conta de tanta coisa que tem na internet de pornografia. Sem contar que antes você precisava ter dinheiro para comprar revista, dinheiro para pagar o aluguel. Exatamente. Dinheiro para. E hoje você tem... Hoje você basta ter um celular que tá aí à mão, tá? Não precisa nem pagar a internet. Você pega a internet do vizinho, vai no shopping, tem internet de graça e tá lá. Então, assim,
sabe? É muita, muita, muita informação. Então, perceba essa construção, tá? Então, a gente sai de uma pornografia estática, passa pelos vídeos e hoje tem um celular. E aqui eu quero fazer um desafio a você que anda aí olhando pornografia. Me conta qual foi a última vez que você conseguiu assistir 5 minutos. Aliás, não, 5 tá muito. 3 minutos de um vídeo. Tipo, vou pegar esse vídeo aqui e vou assistir ele inteirinho durante 3 minutos. Não assiste. Mas não dá pra que alugar 5 fitas se você só assiste 3 minutos, 5 minutos? Pois é, mas naquela época a gente não tinha o quantitativo de informações que tem hoje. Então, assim, a pessoa de repente acelerava lá até chegar ao ponto. Mas dava muito mais trabalho. Hoje você acessa o celular, então você passa lá. O que acontece? Por que eu desafio você? E sei que você não vai dar conta. Por quê? Como eu disse, o volume de informações é absurdo. Tá? Então o camarada tá... Me presta o celular aqui. Me dá aqui. Então o camarada tá lá no celular, ele faz assim. Aí começa a mexer. Ele tá sempre na busca do vídeo perfeito. E faz assim, ó. O dedo faz assim, o olhinho fica, ó. Tá? Aí quando ele consegue, não, agora eu achei uma bunda perfeita. E aí ele vai, o vídeo tem 5 minutos. Ele acelera para aquele momento onde tem um close na bunda perfeita. E aquele mexe-mexe vai durar 10 segundos. Sim. E lembra que ele tá assim, doidinho, buscando o vídeo perfeito? Então, ele já passou por alguns que imagina ser perfeito e tá sempre buscando mais. Entendi. E aí ele vai, não, peraí, tem outro. Aí assiste aqueles 10 segundos e vai pro outro. E vai pro outro. E vai pro outro. E quando ele menos percebe, ele já passou horas consumindo pornografia. Horas. Tá? Isso é um fato. Isso é o que chega na clínica diariamente. É isso, conta aí o que o paciente chegou contando, tipo assim, me impossibilitou de fazer isso, impossibilitou de fazer aquilo. Já impossibilitou impossibilita de muita coisa, tá? Das questões associadas a uma dificuldade de interação social. Então, assim, é muito melhor para alguém que está viciado em pornografia se trancar no seu universo e mergulhar no universo, mergulhar na pornografia do que estar com outras pessoas. É melhor estar ali, sabe, no computador ou no celular, acessando um canal de vídeo, tá? Do que estar interagindo, do que sair para comer uma pizza. Pode parecer estranho, mas isso é fato, tá? E é interessante o sentimento que acaba vindo depois, porque vai aquela euforia e aquele desejo, e o que vem depois é culpa, é uma tristeza, tá? Na grande maioria, sabe? É algo que joga o sujeito na lama, joga ele no chão, tá? Então, assim, traz questões, traz um prejuízo, imagina, e a gente pensa que, não, isso é coisa de adolescente, tá? Não, isso não é coisa de adolescente. Eu tenho um paciente na clínica de 18 anos com problema em pornografia, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, não tem idade. Tá? Isso traz danos para as relações afetivas. Poxa, quantos pacientes chegam na clínica e talvez seja você esteja passando por isso e preste atenção, tá? E onde de repente a mulher descobriu que ele está ali acessando a pornografia. Agora imagina para você a mulher que descobre um negócio desse, como é que ela fica? Então percebe? Então vamos pensar em danos, né? Interação social, aquela questão de uma certa reclusão, né, que está também associada a isso, um problema na relação, porque a mulher que descobre que o marido está ali mergulhado na pornografia, na cabeça dela é muito difícil compreender isso, pelo menos para a grande maioria, tá? Então ela começa a questionar, peraí, eu tô aqui com fulano e assim, eu gosto de sexo, a gente está aqui tendo uma vida bacana, eu estou disponível. E por que ele vai para esse lugar? Tá? Então, na cabeça da mulher, essa conta não fecha. Aí ela começa a olhar para si, tipo, o problema está comigo. Então, sou eu tô gorda, eu tô magra, o peito está caído, a bunda está caída. Enfim, começa a olhar para essas questões. Quando, na verdade, o olhar tem que ser na direção desse marido. E aí tem uma outra questão. Por que é que esse camarada está mergulhado na pornografia? Tá? Eu sempre digo, você não vai pra pornografia, você não vai acessar o Xvideo ou qualquer coisa do tipo porque você tá cheio de tesão. Não vai. Quando é que o cara vai buscar a pornografia? Quando ele tá angustiado, quando ele tá ansioso, quando ele tá no tédio. É uma válvula de escape, né? Acaba sendo uma válvula de escape, tá? E que tem uma resposta muitíssimo rápida.
Entende? Então, assim, pô, eu tô aqui angustiado, e agora o que é que eu faço e tal? Deixa eu desestressar. E aí pronto. É rápido. Lembra lá de trás, onde a pessoa tinha que acessar uma revista? Acessar uma revista é ótimo, né? Tinha que abrir uma revista, tá? Então, ali ele olhava uma imagem, tinha que criar algo no imaginário, todo um trabalho, todo um processo, tá? Não que fosse bom, mas se a gente compara, hoje não, hoje ele tá aqui, sabe, na palma da mão, então tá ali, ó. E, a conexão é mais rápida, é né? muito mais rápido, tá? E aí eu volto, o sujeito ele não vai pra pornografia porque ele tá cheio de tesão. Ele vai pra pornografia porque ele tem questões, tá? E aqui eu tô pegando um panorama bem geral. Então, esse camarada, ele tem problemas em relação à autoestima. Então, poxa, eu não me vejo muito legal, sabe? Eu não sei chegar nas pessoas, sou feio. Enfim, ele começa a ter um monte de visões, de percepções equivocadas sobre si. E aí, quando ele vai pra aqui, pô, aqui ele é o herói, aqui ele é o super-homem. Aqui ele pega todo mundo. Aqui ele não tem que ensaiar cantada, ele não vai ouvir não de ninguém. Então ele escolhe, não, hoje eu quero só as morenas. E aí pá, vai passar uma tarde inteira olhando morena. No outro dia ele, agora eu quero loura. Entende? Porque ele não vai ser questionado. Então, uma das questões é problemas associados a uma baixa autoestima, insegurança que também está caminhando juntos, tá? Que foi mais que eu falei agora? Ansiedade, tá? Então, assim, eu estou extremamente ansioso, então eu preciso de uma válvula de escape. Entende? Eu imagino, quer dizer, né, que nem sempre sempre é intencional quando você vai assistir, mas eu digo o start do primeiro. Às vezes é uma criança que foi apresentada a pornografia, um coleguinha de 12 anos chegou para um menino de 9 e apresentou a pornografia, isso ficou registrado, aí lá na frente, com 17 anos, ele lembra de novo. Tem coisas que você é motivado pelo seu... Você é levado, direcionado, na verdade, pelo seu corpo. Você se lembra que aquilo te deu uma sensação, uma explosão, na verdade, de prazer. E aí, como é que eu faço pra acessar isso de novo, né? E você, sem querer, esbarra e tipo, isso aqui. Soma-se a isso um discurso, sobretudo no universo masculino, de que esse cara tem que sair pegando todo mundo. Acabou. É a combinação perfeita. Então, é como se fosse um ensaio. Tá? Então, isso traz consequências, como eu já falei, muito ruins. Então, eu já tive diversos relatos de pacientes, por exemplo, que adiaram viagens. Tá? Não, vamos programar aqui, a família toda vai viajar. Tá? E aí, de repente, o camarada diz, poxa, não dá. E aí, inventa uma desculpa para não viajar, porque se ele vai viajar, ele vai ter que estar com a família. E que tempo ele vai ter para acessar a pornografia? E aí, cancela-se uma viagem. Você entende do que eu estou falando? Então cancela-se uma viagem porque é mais interessante estar aqui. Poxa, eu não durmo se eu não tiver um contato com a pornografia, se eu não assistir um videozinho antes. Entende? Então tem algo no universo da neurociência chamado de trilha neural. Tá? O que é isso? Então imagina que a gente tem a gente vai para a roça, né? Eu costumo falar da roça. Então, você tem aquela parte verde ali e tem uma trilha, tem um caminho, tá? Onde não cresce a grama. Então, você pode não saber exatamente onde vai dar, mas, pô, aqui tem um caminho. Então, eu vou por aqui. Não é assim? O nosso cérebro funciona exatamente dessa forma. Então, quando eu penso, né? Uma pessoa que está ali viciada em pornografia, tá? Ela pensa em alívio de prazer, alívio de tensão, tá? Eu vou buscar o prazer. Como foi que eu ensinei o meu cérebro? Pornografia. Então tem um caminho ali, tá? E o nosso cérebro é um tanto quanto preguiçoso. Ele vai buscar um caminho mais curto, um caminho conhecido. Então, a busca para se saciar, tá? Para mitigar ou minimizar a ansiedade, quando ela vai para pornografia, o cérebro já ligou isso aí. Então você está estressado, você está cansado, vai para lá. Então tem uma trilha. Tá? E o trabalho no processo da psicoterapia é identificar isso, tá, junto ao paciente e dizer, olha só, a gente vai precisar construir agora, criar um novo caminho, uma nova trilha, para que você possa cuidar da sua ansiedade, porque ela vai estar presente, mas agora a gente precisa criar um novo caminho. E aí ele vai trilhando outro caminho e aquele vai passando, sabe aquele mato?
que não nascia ali, vai precisar começar a nascer até fechar aquele caminho. Isso é muito difícil, trabalhar com fisioterapia porque é mais fácil. Pois é, não é uma tarefa fácil. É possível, não é uma tarefa fácil, mas é possível e necessária. Uhum. Porque a gente está falando aqui de condicionamento, tá? Tem um... Cadê? Tá aqui. Peraí. Deixa eu bagunçar o estúdio aqui, viu, diretor? Isso tudo fala muito da... Tá aqui. É um ciclo é um ciclo que se alimenta, né? Quando você fala da performance do homem. Porque Isso. você exige que o homem, ao mesmo tempo que você reprime o homem pegar todas, você alimenta, né? A sociedade mesmo alimenta. Tipo, que o homem não, ele tem que sim pegar todo mundo, ele tem. E aí você assiste um vídeo e aí você se compara com o ator que tá lá e você tem que ter a desenvoltura do ator que tá lá, você tem que pegar todas porque você... Enfim, isso você alimenta e não sai daí nunca, né? Isso, exatamente. Minha filha, você é linda. Que raciocínio massa. Eu espero que vocês consigam captar, assim como o Jade está captando, tá? É um raciocínio relativamente simples, tá? E aí, falando da questão da dificuldade e tal que você trouxe, tem esse livro aqui, ó. Eu sugiro que você leia, tá? Nação Dopamina. Esse livro é fantástico. Ele traz aqui uma perspectiva técnica, mas não é um técnico que é chato de ler, tá? E a autora, ela falando de que em alguns momentos a gente vai precisar de ser firme em nossas decisões, tá? Inclusive, até outro dia publiquei um vídeo curto falando sobre isso, tá? Conta-se que Ulisses, voltando para casa, eu gosto de história, né? Falando da Odisseia de Homero e tal. E aí ele voltava para casa com a galera e tal. E aí ele ia passar por um lugar onde tinha um mar. Ele ia de navio e tal. E aí neste lugar tinham alguns seres encantados, tá? Metade mulher, metade peixe, as sereias, tá? E que tinha um canto maravilhoso. E as pessoas, os navegantes, eram seduzidos por esse canto. E só que quando eles eram atraídos, eles iam para a morte. Porque essas sereias e esses seres, eles acabavam matando. E aí, Ulisses, voltando para casa, depois da guerra, ele ia precisar passar por esse lugar. O que ele fez? Ele mandou a tripulação, disse, olha, vamos botar cera de abelha aqui nos ouvidos, tá? Não me pergunte o que é cera de abelha, que eu não sei o que é, mas ele mandou botar, sabe? Vamos plugar um negócio aqui no ouvido, não quero que ninguém ouça isso, pra gente passar. E aí diz assim, olha, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão me amarrar no tronco do navio aqui, tá? E mesmo que eu grite, mesmo que eu dê ordem, vocês não vão me tirar desse lugar. Então, assim, ele precisou ser drástico para conseguir passar. E teve êxito. E passou? E passou, tá? Então, quando o assunto é pornografia, a gente vai ter que botar cera aí, talvez não no ouvido, em outro lugar, mas vai precisar jogar uma cerinha para poder dar conta. Vai precisar ter uma ação drástica. Tá? E assim, dizer a você, olha só, não leva o celular pro banheiro, coloca filtro, isso aí já tá gente demais falando na internet, isso é bom, é necessário, tá? Mas eu sugiro a você olhar com um pouquinho mais de cuidado, a gente precisa ir mais fundo, entender por que isso tá aí. Entende? Então, vou pegar o exemplo da ansiedade porque é algo que chega com muita força na clínica. Então, assim, é entender, ao invés de trabalhar só a questão da pornografia, é entender por que ela está lá. Poxa, olha só, eu estou ansioso, eu estou muito preocupado e isso está impactando minha vida sexual, está fazendo com que eu vá para esse lugar. Então, tá bom. Vamos cuidar, né, de fechar as portas aqui, mas vamos entender por que essa ansiedade está tão gritante assim. Entende? Então, a gente vai trabalhar essas questões, tá? E aí eu volto. E a pornografia é uma porta que precisa ser fechada. E aí ela vai trazendo outras questões, tá? Uma percepção equivocada, né? Você trouxe aí também, você veio falando de que, pô, aí o camarada que começa a olhar e tá todo mundo, vai no filme, tá todo mundo transando e tal, aqueles caras com os pintos gigantes e tudo mais. Então, é a informação que esse camarada começa a trazer. Vamos fazer um curso 2024 sem pornografia com o Dr. Pô, você topa? É mesmo, Jário. Gostei da ideia. Eu não tava programado isso não, viu? Mas assim, gostei. Vamos pensar. 2024 livre da pornografia. Gostei da ideia. Massa. Então, o rapaz, né, um homem nos seus 40 anos, um profissional liberal. Por que eu tô trazendo alguns dados? Porque a gente imagina, não, uma pessoa que tem um determinado nível de instrução não vai cair no erro tão né, simples e tal.
Pois é, o cara chega lá e diz assim, Jeová, eu tô aqui porque eu tenho disfunção erétil. Ou disfunção erétil não, eu tenho ejaculação precoce. Tá bom, vamos aqui conversar, entender, né? A gente vai conversando pra entender por que essa disfunção tá aí. E aí eu pergunto, tá, mas vem cá, você tem a ejaculação depois de quanto tempo? Não, eu levo ali uns 15 minutos e tal. Eu digo, peraí, velho, bora trocar de lugar porque você tá melhor do que eu. De onde você tirou a ideia de que 15 minutos é precoce? Ele, não, porque o cara do filme leva 40 minutos. Eu disse, ó, deixa eu te falar. Aí é um trabalho de psicoeducação. Uhum. Eu disse, olha, deixa eu te falar. O cara do filme tá te enganando. Ele está tomando Tadalafila, patrocínio. Pois é, não, e não é só o Tadalafila, tá? Sim. Então, quando a gente fala de uma questão de produção, né, audiovisual no contexto da pornografia, aquilo ali é feito... Geralmente tem filmes que são feitos em vários takes, vários dias, tá? Nem tudo é gravado no mesmo dia. Existe uma diferença entre um vasodilatador, né, que é um facilitador de ereção, e vou fugir o termo agora, e um indutor de ereção. São coisas diferentes. O que é um vasodilatador, né? O nome já diz, e você sabe disso melhor do que eu, tá? É um comprimido que você vai usar e vai ali dilatar as veias e tal, vai facilitar a circulação do sangue e, consequentemente, se tem uma melhor ereção. Um indutor de ereção é uma injeção, por exemplo. Então, o camarada vai fazer um determinado exame e aí precisa ver, então tem uma injeção, tá? Isso geralmente para fazer exame para ver que prótese colocar na retirada de próstata. Isso, então assim, esse cara não tá tendo tesão, não tá tendo nada, mas toma injeção e o pinto fica duro. É o que muitas vezes é feito também na indústria pornô. Aí o camarada que foi pro meu consultório disse, não, mas peraí, ele dura 45 minutos, deixa eu te falar. Aí eu expliquei tudo isso pra ele. Eu disse, então fique muito bem com seus 15 minutos, tá? Vai em paz. Então assim, percebe o quanto que isso contamina? E aí a gente vai além, tá? Existe uma outra questão que para mim é muito séria. Aliás, deixa eu falar de disfunção e eu volto para essa questão séria daqui a pouco. A gente pode também, tá? Pode acontecer, isso eu recebo no consultório também, pacientes com perda de ereção ou ejaculação precoce por conta do consumo da pornografia. O que acontece? O camarada tá lá e ele acostuma o cérebro dele, tá? Então ele assiste o vídeo e vai para masturbação. Vídeo, masturbação, vídeo, masturbação. Então ele passa a trocar, isso é uma consequência, um dano também, aquilo que é real pelo seu universo particular, ele, o seu computador ou o seu celular. E aí ele vai ensinando o cérebro dele. Então ele começa a pegar o pênis, tá? E aqui ele imprime uma força no pênis e uma velocidade na masturbação. E aí ele tem um controle. Quando ele vai partir para o sexo com a outra pessoa, ele nunca vai conseguir encontrar isso aqui. Nossa, eu tenho uma história muito boa sobre isso. Uma vez eu tava na clínica, alguns pacientes, quando ligam pra agendar lá, né, eu tô lá, eu explico melhor ao paciente pra ele entender como é que funciona. E aí esse rapaz ligou, eu acho que ele deveria ter uns 45 anos. E ele, não, que eu vi que fisioterapia pélvica, vocês tratam disfunção erétil. Eu falei, não, mas qual é a sua dúvida? Aí ele começou a fazer muita pergunta que já tinha me deixado desconfortável, que ele já não ia atender. Não, mas como é que a fisioterapia atende? Como é o toque? É assim, assado? É você mesmo que vai me atender? Eu já nem ia atender, né? Ia colocar Danilo pra atender ele, que é alto, malhado, é mão grande. Aí, enfim, ele fez um bocado de pergunta e eu fui explicando pacientemente todas, né? Só que teve uma hora que eu já tava já... Meu querido, você já tem 50 minutos nessa sessão aqui, por favor, chega. E aí ele referiu, eu saquei que ele disse assim, não, eu tenho disfunção erétil, mas, doutora, quando eu só tenho disfunção erétil com a minha mulher. Aí eu falei, mas o senhor se relaciona com outras pessoas? Aí ele falou, não. Aí ele falou assim, não, mas é porque ultimamente não tem acontecido, só que ele não tinha me dito ainda, né? Aí eu falei assim, então quando o senhor assiste vida pornô, o senhor não tem, né? Ele ficou, tipo assim, ficou aquele silêncio, sabe? Aí eu falei, deixa eu refazer a pergunta, né? Desculpa. O senhor assiste vida pornô? Aí ele... Eu falei, não, a resposta é simples. Assisto ou não assisto? Ele, não, assisto. Aí eu falei, pronto. O que acontece? Quando você tá com a sua esposa, que ela não tem a curva da atriz pornô, que você olha e você enxerga ela, enxerga o corpo dela, você não tem desejo, porque sua tara, seu desejo é naquela atriz pornô do vídeo que a sua mulher ela não consegue fazer a mesma performance que ela. Então, na verdade, eu tenho um psicólogo pra te indicar e depois de passar por ele, se você ainda tiver com disfunção erétil aí,
a gente se encaminha pra fisioterapia. Porque, assim, no seu caso, tipo, dá pra ver claramente. Porque, assim, como é que com a minha esposa eu não consigo manter a oração e com o vídeo eu consigo sustentar ali, né? Porque a realidade, ela não condiz com aquilo que você tá colocando como expectativa. Isso, perfeito. Lembra do que a gente falou mais cedo, a ideia da trilha neural e como funciona? É exatamente isso, tá? É exatamente dessa forma. Então, assim, vai se criando um monte de especulação e tal, e aí quando você vai pro real, não é nada disso. Então, assim, por que rola a perda de ereção ou uma ejaculação precoce? É como se o cérebro estivesse dizendo, olha só, isso aqui não tá legal não, vamos acabar logo com isso. E aí você tem uma ejaculação rápida, entendeu? Ou, pô, tá sem graça. Então não se tem uma ereção, tá? E a questão da pornografia ainda tem o quezinho do medo de ser pego, do escondido, que talvez gere uma adrenalina maior, gera uma sensação de prazer maior, né? Também. E aí cada um vai vivendo a sua fantasia, a sua viagem. Mas perceba que até aqui nada de bom a gente vem falando em relação a isso. As consequências não são boas. Ah, Jova, mais um videozinho, a galera do trabalho manda. Tá, ok, você quer assistir, isso é um problema seu. Segue, tá? Mas toma cuidado com as consequências. Eu vou falar de novo, 80%. 80%. Tá? Acontece que a temática da sexualidade não é algo que, sobretudo no universo masculino, a gente conversa aqui dando risada e falando de problema. Tá? Então você tá lá, tá eu, o João e o sei lá, o Gabriel. Aí alguém, o outro chega, rapaz, ontem namorei, foi muito bom e tal. Aí o outro vai contar mais vantagem e eu vou contar mais vantagem ainda. Dificilmente alguém vai dizer, não, rapaz, ontem foi mal, eu brochei. Aonde que vai se dizer isso? Tá? Então, e o universo da pornografia, ele só fortalece isso. Inclusive, vai trazendo também um olhar equivocado sobre o sexo. Tá? Então, é uma forma de se aprender sobre sexo errada. Tá? Porque lança um olhar de objetificação na direção da outra pessoa, sobretudo o olhar na direção da mulher. Tá? Se aprende sobre performance, tá? E aquilo que a gente vem falando aqui ao longo dos outros episódios, e vale a pena reforçar, no universo pornô, o que acontece? Você tem os cortes, então começa, tá? Aí é o cara que é eu espero que tenha algum instalador de antena ou entregador de pizza aqui assistindo o podcast, tá? E aí o que acontece? O cara vai entregar uma pizza e aí de repente, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí dá um corte, a mulher tá lá, sabe, nua, e os dois estão transando e tal, né? Ou é o cara que vai instalar a antena. Então tem essas histórias meio sinistras e tal. E aí se pula etapas. Porque, sabe aquilo que a gente vem falando aqui? Em um dos episódios a gente já falou. Então tem etapas, tá? Então, desejo, excitação, orgasmo, refração. Então, assim, na excitação o corpo começa a responder. E o pornô, ele ignora tudo isso. O foco é pênis e vagina, tá? E desconsidera toda essa coisa tão bacana que envolve o sexo. E acredite, boa parte das pessoas, tá? Uma grande parte das pessoas, elas abraçam aquilo e levam para as suas camas. Automatiza, né? Automatiza. Objetifica o outro. E isso não é legal. E isso traz consequências ruins. Uma empresa que se beneficia muito do pornô, e não parece, é a indústria da estética, né? Porque, assim, a mulher precisa fazer Glúteo Max pra poder estar com aquela bundona linda da atriz pornô. Você precisa colocar silicone, você precisa fazer carboxiterapia na barriga pra ter a barriga chapada, você precisa fazer peeling na vulva pra ter a vulva mais clara. O homem precisa fazer alguma cirurgia horrorosa que é pra poder aumentar, tipo, míseros 3 centímetros do corpo peniano, como se isso fosse fazer uma diferença brutal. Enfim, é uma empresa que faz muito dinheiro em volta da indústria pornográfica. O homem, porque ele acaba exigindo isso da figura feminina, ou então procedimentos que ele faz nele pra se ver mesmo como tal. E muitas mulheres fazem pra benefício do outro. Então, eu preciso ser parecida. Porque, assim, se meu relacionamento está bom, mas ainda assim meu marido busca o pornô, então eu preciso estar parecida com a atriz pornô, pra que ele não busque mais o pornô, pra que ele me busque, já que agora eu sou parecida com ela, já que agora eu tenho a barriga pra dentro, a bunda pra fora, a vulva clarinha. Então, assim, eu preciso entrar naquele padrão pra servir ao prazer dele. Infelizmente,
tudo isso que você falou, tá? Alguns procedimentos que eu não vou nem saber repetir o nome aqui, mas assim, tudo isso vai acontecer e o camarada vai continuar indo pro vício, porque é um vício, tá? Porque esse sistema de recompensa está ativado ali, precisa de mais e mais e mais e mais e mais. Se ele não se der conta, isso não para nunca, tá? Então, assim, há tudo isso por trás, tá? Tem uma outra questão que é muito séria e eu não quero sair daqui sem falar isso hoje. Isso que eu vou falar não é uma regra, tá? Estou pegando um contexto geral, mas que a gente precisa prestar atenção. A gente fala de um escalonamento no universo do consumo do pornô. O que acontece? Bom, o camarada, ele é hétero, e aí vamos ver aqui como é que é um homem e uma mulher. E começa ali, sabe? Vai. E aí, de repente, ele passa... Lembra que eu tô falando que há uma sobrecarga de estímulos. Chega uma hora que aquilo já não vai dar, já não é o suficiente. Tá? Aí ele diz, deixa eu ver aqui como é que vai ser um homem com duas mulheres. Deixa eu ver como é que é duas mulheres com um homem. Deixa eu ver como é que é todo mundo com todo mundo. Percebe? Deixa eu ver como é que é com uma árvore. Deixa eu ver como é que é com um cachorro, com um animal. Já vai... acontece. É porque você sempre tá, na verdade, jogando lá em cima. Porque a pornografia, ela te gera, tipo, tudo muito rápido, é um prazer muito rápido, muito acelerado, e você sempre chega no teto muito fácil. Então, se eu quero chegar no teto, mas esse aqui já bateu, já não serve mais, então o que é que eu posso fazer a mais pra me dar mais prazer? E nunca é suficiente. Né? Acontece que isso não é feito da noite pro dia. Tudo isso que eu tô falando aqui, né? Sai do hétero, vai pro grupal, vai pra zoofilia e tal. Isso é uma construção que leva algum tempo, tá? Eu lembro de algumas pessoas que eu já atendi que foram seguindo essa escala, e aí quando o olho brilhou ao olhar uma criança, disse, pô, peraí, inclusive isso é crime. Tá? E aí ela disse, pô, por onde é que eu tô indo? E que bom que resolveram buscar ajuda. Repito, essas pessoas não consumaram, tá? Mas estavam seduzidas a. É porque quando chegou na regra moral, né, de tipo assim, é uma criança... Exato, aí parou e disse, que merda eu tô fazendo? E aí foram buscar ajuda, tá? Então, isso é muito sério. Quer dizer que todo mundo que está assistindo pornografia vai parar nesse lugar? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você que consome esse tipo de conteúdo precisa estar atento. Porque, perceba, né? Você tem, sei lá, quantos anos você olha pornografia? 2 anos. É a mesma coisa de quando você fazia lá atrás? Não é. Não é, não. Tá? Então, há sim esse escalonamento que precisa de um cuidado muito grande. Então, perceba, até aqui a gente não tem nada, sabe, para dizer, olha só, que bacana e tal. Né? Então, é preciso atenção. A pornografia, ela traz, ela embaça a visão das pessoas, homens e mulheres. Você perguntou, poxa, Jeová, dizer poxa, Jeová é ótimo, né? Poxa, Jeová. Não é porque você fala, poxa, meu pai, painho. Então você perguntou, o percentual, né, é mais masculino, mas algumas mulheres também. E é interessante como você trouxe muito bem a questão da estética e tal. Algumas mulheres começam a questionar, poxa, o sexo não tá legal, né? Porque eu não tô conseguindo fazer como a mulher do filme. Então percebe como isso vai atravessando o sujeito? Então, porque eu não tenho o corpo da mulher do filme. E aí vai para tudo isso, Carboxterapia. Isso, vai para carboxterapia, vai para lipo, vai para um monte de coisa, tá? Para atender uma demanda do outro. Então, existe até uma empresa agora que é feita por mulheres, né? Diretora, todo mundo. Que é um pornô voltado para o público feminino. Isso. Porque se torna uma coisa mais romântica. Mas é pornô do mesmo jeito. Só que é isso, você ainda assim objetifica, você ainda assim gera comparação. Há um discurso, tá? Mais light e tal. Ok, quem quiser abraçar esse discurso é livre para isso, tá? Da mesma forma como algumas pessoas que já passaram por esse pornô mais pesado, aí eles vão saindo, e aí o que eles fazem? Você abre o Instagram do rapaz, você vai perceber todas as mulheres seminuas, ou sabe, aquelas dancinhas e tal, mais sensuais, que tá lá. É o que a gente chama de pornô soft. É aquela coisa mais leve, mais discreta, mas que tá aí. Então ele vai saindo, sabe? Daquilo que é mais pesado e vai pra quê? Poxa, Jeová, não é melhor olhar as meninas do Instagram do que olhar o pornô? Não tô aqui para passar pano, tá? Não é melhor.
O ideal é que você saia desse lugar. E como fazer? Isso é uma construção. Tá? Vai ser preciso identificar o que é que te colocou nesse lugar, tá bom? Trabalhar essas questões para que se possa caminhar, tá? E os ganhos são absurdos, tá? Então, a questão da interação social, ela volta a existir. O olhar na direção do outro já muda, tá? Então, assim, tem muita coisa a ser construída, tá? Mas é isso. Há muito que se falar, mas isso a gente vai fazer provavelmente no próximo podcast. Eu acho que vale a pena a gente seguir falando sobre essa temática. A gente pode falar sobre neuroplasticidade, a gente pode trazer outros exemplos, tá? E aí fica também uma sugestão, né? Vamos botar esse povo para interagir, né? Então, vocês querem um segundo episódio falando sobre pornografia? Né? Porque acho que eu ia tentar finalizar com essa questão, né? Porque, assim, não dá pra trazer nesse episódio ainda, tipo, como fazer pra sair da pornografia. Que até então a gente falou das questões, né, que envolvem o ato pornográfico. E ainda tem aquela questão de que você não tira uma pessoa daquilo que ela não tem desejo de sair. Então, assim, os seus pacientes só chegam pra você quando já tá, assim, explodindo, não consigo mais sair pra lugar nenhum, não viajo mais com minha família, não faço isso. Sim. Ou em que momento, na verdade, as pessoas percebem essa necessidade de se desvincular mesmo. Que bacana o que você trouxe. Você usou a ideia do desejo de sair, tá? Eu vou um pouco mais além. Grande parte das pessoas estão mergulhadas nisso e não tem consciência de que isso é um problema. Eu ouço com muita frequência. Eu tô aqui, mas eu não sabia que isso era um problema. Aí, quando ela começa a perceber que ela não tá interagindo, quando ela começa a perceber todos esses problemas que a gente tá falando aqui, ela diz, poxa, peraí, isso aqui é sério. Entendeu? Então, aí a gente começa a trabalhar. Eu passei a vista aqui e lembrei de uma coisa. Tem um autor chamado Gary Wilson. Ele escreveu um livro chamado Seu Cérebro na Pornografia. Tá? É bem legal o que ele traz. E um detalhe é que ele foi, né, em uma determinada faculdade e aí precisava fazer uma pesquisa sobre como funciona o cérebro de alguém que não tem contato com pornografia. Então, precisava de um grupo de controle. Então, eu preciso de um grupo de pessoas que consomem um determinado tipo de pornografia e aí a gente vai categorizando. Sim. E ele precisava, dentro dessa universidade, encontrar alguém que não tivesse. Foi difícil. Ele não encontrou. Percebe como isso é sério? Então, assim, era para se ter uma pesquisa sobre um assunto e não se pôde produzir. E aí, obviamente, a gente vai inclinando para um outro caminho e tal. Então, isso só mostra o quanto que isso é sério. O quanto que isso está aprisionando as pessoas, tá? E isso nos diversos contextos. Então, assim, acho que vale a pena, sim, a gente trabalhar essas questões. E eu volto a dizer, isso está para todos. Solteiros, casados, jovens, adolescentes, adultos, está todo mundo no mesmo pacote aí. Está todo mundo mergulhado nisso aí. Tá? Quando eu falo está todo mundo mergulhado nisso, eu estou falando dessas faixas etárias. Tá? Então, é preciso que se olhe com cuidado. É preciso que você olhe e faça para si algumas perguntas. Tá? Eu consigo ficar quanto tempo sem assistir um vídeo? Que nada, Javal. Eu tô aqui de boa. Só vou olhar o próximo daqui a um mês. Beleza. Então, vamos pensar nisso. Quanto tempo eu consigo ficar sem assistir um vídeo? Assistir o vídeo está impactando com as minhas interações. Eu tenho deixado de sair porque tem sido melhor ficar assistindo. Em que ambiente eu estou consumindo esse conteúdo? Porque, assim, é comum relatos no consultório de pacientes que no seu ambiente de trabalho e que saem, vão ao banheiro do trabalho, em lugares públicos, um parque, o cara vai no parque da cidade e aí precisa encontrar um lugar para poder ir lá, sabe, ter masturbação ou acessar conteúdo. Então, assim, em que nível você que nos ouve está? Tá? Então, se você disse sim aqui para algumas dessas questões, eu sugiro que você repense. Tá certo? Eu sugiro que você assista o próximo episódio do Dr. Pinto, que você também contraste o Dr. Pinto para ser seu psicólogo. Chame o Dr. Pinto! Pois é, então acho que a gente pode
parar por hoje, tá bom? Muito bom. Agradecendo a você que nos acompanha, tá? Dizendo o seguinte, olha só, eu tenho encontrado, isso tem me deixado bem bacana, tem servido de estímulo pra gente estar aqui, né? As pessoas têm dito, poxa, tá bacana o trabalho, gostei e tal. Mas assim, que bacana que você tá gostando, mas assim, se inscreve, tá? Que mais? Curte! Manda pro grupo da família, manda pro grupo dos caras que manda, sabe, pornografia pra você, tá bom? E é isso, pra que a gente possa continuar aqui, tá bom? É isso então. Ó, Beijo. cheiro do Dr. Pinto. Até Tchau, a tchau. próxima.